autoridade espiritual de profetizar ou amaldiçoar a vida dos teus filhos. Isso é muito sério. Você tem essa autoridade. Então profetize na vida deles coisas grandiosas. Faça isso. Vocês têm o dom de fazer isso na tua própria vida. São os decretos, as declarações que a gente faz todo dia sem consciência, tá? Então a fé, em Hebreus 11:1, se estiver errado, aí Vina vai me matar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu falo direto assim, ó, no canal. Primeiro precisamos crer para depois ver. Não tem como querer ver primeiro, é uma coisa óbvia. Quando foi criado esse teatro, primeiro existiu no coração e na mente de alguém, para depois a gente estar aqui dentro vendo isso acontecer. Por que que a gente faz questão de, em várias horas da nossa vida, a gente querer ver primeiro? Primeiro eu quero ver isso acontecer. Depois, primeiro eu quero ver os milhões na minha conta. Depois eu vou ajudar as pessoas. Como é que eu vou ajudar agora? Então você nunca vai ter. Jamais. Então você precisa da fé para chegar na prosperidade. Você nunca vai ser próspero se você não crer nisso. Eu falei para vocês quando a gente começou a palestra, se você não acreditar que o impossível que está no teu coração hoje vai se desfazer no final do dia, ele não vai. Não é porque a Paula falou, é porque você está declarando, porque você não está tendo fé. E Jesus dizia assim, porque Jesus ele tirava uma onda, né? Ele falava assim, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, gente, vocês têm noção do que é um grão de mostarda? Meu Deus, se a minha fé não está nem daquele tamanho, vocês moverão montanha. Vocês conhecem alguém que move montanha? Eu não conheço. Olha, entendeu? Então, imagina o que temos a capacidade de fazer. É muito grandioso. É muito. Só que a gente não acredita. A falta de fé. Então, a fé não é pensar positivo. É a certeza de que é real. Olha que diferença. Ficar, eu sou rico, eu sou próspero. Não adianta nada, já fiz isso pra caramba. Não rolou. Só a fé não tem efeito. Tem que ter atitude. Vida financeira, emocional, dependem de decisões. Você precisa decidir. Orgulho e medo paralisam o crescimento. Se não buscar uma transformação, ela não chegará. Você precisa buscar. Eu sei que você veio aqui hoje porque você quer uma transformação, senão você não viria. Você não estaria aqui. Isso já te deixa um passo à frente de quem ficou com preguiça, de quem não quis investir, preferiu pegar o dinheiro do ingresso e fazer qualquer outra coisa que não agrega nenhum tipo de princípio, rumo ao lugar desejado. Se você não tiver em ambientes que gerem sabedoria, você não se conecta, você não realiza, você não tem decisões plausíveis para te conectar com a tua fé e com o teu propósito. Sabedoria, o elemento principal. Qual é a cor de Jesus? Dourado, amarelo dourado, que é o quê? A sabedoria. Ele fala isso o tempo inteiro, ele só fala disso. Olha aqui, sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Então você pode ter tudo que você quiser no mundo. Está tudo à tua disposição. O dinheiro, a casa dos sonhos, as viagens, os relacionamentos, tudo está aí para a tua conquista. Mas nunca se esqueça de adquirir a sabedoria, senão você vai perder tudo que você adquirir. Isso é muito sério. E está lá em Provérbios 4. Olha aí, Vina, me corrija se eu estiver errado. Aqui. Para tomada de decisões, preciso de sabedoria? Sim ou não? Sim. Para ajudar nos relacionamentos
relacionamentos. Preciso de sabedoria? Escolher amizades e alianças. Precisa ter sabedoria? A sabedoria transforma seu comportamento, suas palavras e os seus pensamentos. É só a sabedoria que faz isso. E como eu adquiro isso? Aí eu coloquei um passo a passo aqui. Oração, meditação. O que é meditação? Observação. Autoobservação. O caminho para dentro. Não é só ficar aqui, ó, viajando, não. Não é isso. É voltar-se para dentro. Convivência, leitura e experimentação. Experience. 5D Experience. O caminho da prosperidade. Tá aí, ó. Colocamos um passo a passo. Segue quem quer. É só uma sugestão, não uma obrigação. Aqui, servir. Esse aqui, se você não tiver consciência e não praticar, você não prospera. A arte de facilitar a vida do outro. Existem dois tipos de pessoa. A que facilita a tua vida e a que complica a tua vida. Gente, impressionante, não é? Tem gente que tem o dom da complicação. Não é assim? O dom de complicar e nunca facilita. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. O que acontece aqui? Quando você serve, isso ajuda em tudo aquilo que você viu lá atrás, com a sabedoria, com tudo. E quanto mais você serve, mais parecido com Jesus você fica. O que ele fez o tempo inteiro, desde que ele chegou aqui? O tempo todo. Vocês viram quando ele começou a falar aqui, que as pessoas, uma das passagens que mais me impacta é quando chegam para ele, desafiam ele e falam assim: e aí? Vai cumprir a lei de Moisés ou não vai? Vai apedrejar uma mulher aqui ou não vai? Ela fez coisa errada e tal. A lei é essa, tem que apedrejamento. E aí ele lá, belíssimo, como sempre, dá aquela resposta que é um soco na cara da pessoa, né? E fala assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo, brincadeira, não acredito, foi todo mundo embora. E ele ajoelhou com a mulher, olhou nos olhos dela, ela ficou passada também, e disse para ela: nem eu. Olha isso, se Jesus, gente, quem somos nós? E quando a gente serve, mais parecido com ele a gente fica. Quem quer ser parecido com Jesus? Levanta a mão e fala: eu quero muito. Eu quero muito. Quanto mais você serve, mais as portas vão se abrir. E existe um erro muito grave de achar que quanto mais eu cresço, mais as pessoas têm que me servir e eu ter empregados e... Não. Quanto mais você cresce, mais você precisa servir o outro. Se você está sendo abençoado com dinheiro, com seja lá o que for, abençoe mais pessoas. Que à medida que você abençoar com conhecimento, com palavras, com atitudes, com dinheiro, a vida do outro, mais você vai ter. Quanto mais você ajuda com dinheiro, mais dinheiro você tem. Quanto mais você ajuda com a sabedoria, mais sabedoria você tem. É essa conta. O universo, ele é matemático. Mais do que você dá, mais você tem. E você pode servir com 3 coisas. Com informação. Você pode dar informação para as pessoas, ajudar elas com informação. E você pode ajudar elas também com conexões. Pode ser conexão espiritual, pode ser conexão entre uma e outra. E você pode servir pelas suas habilidades, pelos seus dons.
o dom de falar, de desenhar, de pintar, de dançar, com seus dons. Essas são as 3 formas de servir. E eu desafio vocês vão sair para o almoço agora, a servir alguém que está aqui nesse evento com você. Eu quero que você sirva essa pessoa hoje, como você puder. Se você puder ajudar pagando o almoço dela ou pagando o café para ela, não tem problema. Serve de outra forma. Empresta uma coisa sua, facilita a vida dela aí com alguma coisa, não sei. Da forma que você escolher, tá? Sim ou não? Quem vai facilitar a vida de alguém aqui hoje? Aê! Prosperidade, ausência de necessidade. Quando você é próspero, você não precisa de mais nada. Você não precisa de nada, você não tem necessidade. E não é só o dinheiro, porque toda vez que eu falo isso, eu sinto que todo mundo pensa assim, ai, pessoal, que delícia, não precisa me preocupar nunca mais com o dinheiro. Eu falo assim, eu quero ir para Dubai agora, eu vou. Eu quero ir para Maldivas, vou amanhã. Eu quero ir, porque o negócio é viajar, então eu sempre estou pensando em viajar. Imagina que delícia, eu penso assim, já pensou nunca mais me preocupar? Se eu quiser ir agora, eu vou agora, e eu não estou preocupada. Se eu quiser fazer uma festa, se eu quiser abrir uma instituição para crianças pobres aqui em São Paulo, eu abro. Se eu quiser abrir uma escola de dança, eu abro, mesmo eu não sabendo dançar, só para ver, porque eu acho legal. Se eu quiser... É a ausência de necessidade total de qualquer coisa. De relacionamento. Você não precisa de um relacionamento para você ser feliz. Você não precisa de ninguém para você ser, não é feliz, né? Alegre. É a ausência. A pessoa que é próspera, ela não tem necessidade. E João diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha isso, que forte. Se você ainda não é próspero na vida, não é próspero na saúde, nos relacionamentos, no dinheiro, é porque alguma coisa na tua alma não está ativada. E quem quer ativar essa coisa que está desligada aí na alma de vocês? Levanta a mão de um eu bem forte. Sim, senão não me empolga. E aqui tem o passo a passo, ó. Elimine crenças limitantes. Não deseje o que não é seu. Ô mania de entrar naquele Instagram a gente tem, né? Fica lá, nossa, tão magra. Não consegue. Olha esse peito, esse cabelo. Olha esse carro. Sem carro. Ou para. Para o outro, não para a sociedade, mas para nós. Nos boicotando o tempo todo. Colocando nós mesmos, não é o outro, somos nós, num lugar que não é nosso. E quais são esses lugares que não são nossos? O lugar da escassez, o lugar da pequenez, o lugar da falta de qualquer coisa, incluindo a felicidade. Então ele vem falar, ele vem iluminar a nossa mente humana e o nosso coração, nosso cardíaco, que também tem neurônios, assim como o intestino, para nos guiar para essa verdade. Fala, para de mentir agora. Mas eu não minto. Mente sim, mente para a pessoa mais importante, você. É essa a verdade que ele traz. É a verdade mais bonita que tem. É a verdade mais limpa, mais pura. Vamos fazer um teste aqui, ver quem mente para si? Todo mundo mente. Todo mundo. Eu, vocês, o resto do planeta, por mais desperto que esteja, em algum dado momento, mente. A gente mente. A gente mente quando a gente acha que a gente não pode fazer alguma coisa. A gente mente quando a gente deixa um sonho para segundo plano. A gente mente quando a gente sente preguiça de estudar e acha que está cansado e que deve dormir, ao invés de estudar, ou agir, ou fazer alguma coisa. Então a gente mente o tempo todo. Ah, mas eu estou tão cansado. É a maior mentira que existe. Nós somos
inesgotáveis. É real. Eu hoje tenho 41 anos, parece que tenho 20, mas tenho 41. E eu consigo produzir muito, muito mais do que quando eu tinha 19. Às vezes eu testo até onde eu posso chegar em relação à produção e qual é a qualidade dessa produção. E eu fico impactada quando eu vejo o resultado. E isso é só pelo simples fato de ter parado de mentir. Eu não consigo, eu estou cansada, eu não estou mais na idade, eu não tenho mais a vitalidade que antes, eu não posso, eu não consigo, eu não... E sempre a mesma história. E quanto mais a gente continua com essas velhas máximas, mais distante do nosso propósito e da nossa missão nós estamos. Então eu dividi aqui 3 blocos. É muito simples seguir a orientação do mestre do Raio Verde, do Paulo, do antigo Saulo, Hilarion, o Hilário. O que ele diz é: diga a verdade sempre, e ela vai te curar, certo? Então a gente pode dividir em 3 polos para a gente começar a seguir essa orientação. O primeiro, cuidado com a mente. O segundo, cuidado com o corpo físico. E o terceiro, propósito de vida. A junção desses 3 traz equilíbrio espiritual, qualidade de vida e realizações de sonhos. Então vamos falar um por um. Primeiro é a mente. Depois eu volto aqui. Ai, foi demais. Gente, que desobediente, olha o boicote aqui. Primeiro é a mente. A gente tem que conhecer o mínimo da mente, não precisa conhecer tanto. Da mente não, desculpa, do cérebro. A gente não precisa conhecer tanto o cérebro, a massa. A gente precisa conhecer a mente. Então, se a gente entender, só entender isso, vamos começar daí, que o cérebro humano tem 2 verdades absoluta para ele, único, ser único. Lado direito, lado esquerdo. Se você entende que ele funciona dessa forma, um voltado para a razão e o outro voltado para a emoção, a gente já está no caminho. A gente já consegue alguma coisa, sair de algum lugar para outro. E aí, a gente começa a observar a mente. Muito provavelmente, o sonho de vocês está voltado, salvo exceções, né? Tem gente que tem mais aptidão para exatas. Mas a grande maioria, os sonhos, eles estão voltados na emoção. Eu queria ser dançarina, eu queria ser cantora, eu queria ser artista plástica, eu queria ser arquiteta, tudo muito voltado para a questão de artes. E passa a ser sonho porque o seu lado da razão, o seu lado esquerdo, ele fala assim: deixa de besteira, vai acordar e vai tomar um banho e vai trabalhar? Você tem que ganhar dinheiro. Né? Terrível. E aí, esse sonho vai ficando impossível dentro de um lado direito que está bombando de criatividade, que quer muito alguma coisa. E o outro lado, mentindo. Não dá, agora não. Quem sabe quando você se aposentar? Né? Mas esse sonho aí, segura mais um pouquinho. Dá para trabalhar ainda uns 15 anos. Né? E quem disse que para realizar um sonho tem que parar de trabalhar, gente? É um boicote. Quem disse? O cérebro, essa massa aqui, ó, que acaba com a gente, pode ser o nosso pior inimigo, isso daqui, ó. Ou a gente pode dominar ele. E é aí que a gente chega com a ajuda do Hilário, com a ajuda da chama verde. Iluminar essa massa com a cor verde, para que ela nunca mais tenha coragem de mentir. E que quando ela mentir,
você esteja preparado para desprogramar. Tudo que você pensar, tudo, agora, daqui uma semana, daqui uma vida inteira, tudo que passar pela sua cabeça, em 5 minutos, esse pensamento vira uma verdade. Está programado. Você tem 5 minutos só, depois que você pensa alguma coisa, para eliminar aquilo. Para não virar uma verdade absoluta dentro da sua mente mentirosa. Se passou isso, passou de 5 minutos, vira uma programação. E aí você tem que desprogramar. É aí a verdade mora aí, identificar o pensamento dentro dos 5 minutos. Não conseguiu fazer uma reforma íntima toda santa noite e desprogramar o que você não conseguiu identificar dentro do prazo de 5 minutos. Todos os dias, incansavelmente. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. E aí você começa a perceber que as coisas vão para um outro caminho, que é o caminho do impossível, que é o caminho de você realizar um sonho, de você escrever um livro em 24 horas, que foi o que aconteceu comigo, escrevi um livro em 24 horas. Eu comecei às 7 horas da noite e terminei às 7 horas da manhã. Como que se explica isso? E aí depois, tá para sair, o livro sai agora o mês que vem. E depois que escreve, vai para a editora, aí tem todo um processo para ele ser registrado. Já estou no segundo. E já tem um terceiro. A gente consegue fazer qualquer coisa. Eu trabalho numa empresa, trabalho em torno de 11 horas por dia, 12, às vezes até mais, para mais ou para menos. E eu quis sair dessa empresa quando eu voltei, quando o Hilário me resgatou aqui daquela mente perturbada da partida da minha mãe. Eu quis sair. Falei, não, vou seguir meu propósito de vida. Meu propósito de vida é terapia, óleos essenciais, reiki. É esse o meu propósito de vida. Não, esse era parte do meu propósito. O meu propósito de vida, sabe onde estava? Dentro de uma pasta, na minha área de trabalho do meu notebook. Que era o livro que eu escrevi em 24 horas e que estava lá. Porque eu tinha jogado ele na Amazon e ele dava resultado. Tinha mais de 40 mil leitores. Leitor pra caramba. E ele estava lá. E numa pasta na minha área de trabalho. Aquele era o meu propósito de vida que eu estava enterrando. Todas as outras terapias que eu pratico eram um complemento. Faziam parte do meu propósito. Porque o propósito é uma soma de coisas, não é uma única coisa. Não é uma única verdade. E aí eu pensava na minha cabeça, que boicota, vou sair do meu trabalho, vou pedir demissão. Desse mês não passa. Eu falava para mim mesma, desse mês não passa. Mas olha que coisa interessante. Eu entrei nessa empresa, eu era gerente de projetos, fui convidada para a superintendência, aceitei a superintendência, assumi a superintendência, todas as áreas administrativas, todas, e aí passei por um processo de auditoria. Sabe quantos documentos eu escrevi dentro de um ano para aquela empresa? 320 documentos em um ano. Tudo que vocês imaginarem. Tudo, de TI, de RH, de tudo. Olha, o que Hilário estava fazendo comigo? Vai escrever. E o que eu falava? Não. Deixa lá na Amazon. Eu não. E aí ele me obrigou a escrever. Eu larguei o cargo da superintendência que haviam me convidado para escrever. E eu fiquei na minha casa 1 ano escrevendo. 1 ano. E aí, eu olhei para a Clara e falei, eu acho que esse é o meu propósito. Ela ainda acha que é. Eu acho que é a escrita o meu propósito.
E o meu mentor, todo verde, atrás de mim com um livro na mão, assim, olhando para minha cara e falando: eu vou perder a paciência com ela. Eu tenho mesmo, eu ganhei uma imagem desse tamanho, assim, ó, do meu mentor, que alguém psicografou, né, viu esse mentor verde comigo, e mandou para minha casa carinhosamente. E ele tem uma mãozinha que sai luz, como um reikiano, e ele carrega um livrão assim, ó, todo verde, dentro da energia, né, dessa egrégora maravilhosa. E ele fica atrás da minha cadeira que eu trabalho, louco para me jogar aquela barça na cabeça, falando: escreve. Aí eu parei, tive esse pensamento: eu acho que eu tenho que escrever, mas eu vou pedir um sinal. Aí eu falei: será? Mandei o livro para a editora. Eu vou mandar esse livro para a editora. Se a editora aceitar de primeira, eu já tinha recusado a editora, mas eu queria um sinal. Que sinal, gente? Liguei para a editora falou: agora eu não quero mais, mas eu tenho uma amiga que quer. Aí mandou para outra editora, mandou meu original. Outra editora falou: não, vamos agora, ou é agora ou é nunca. E tá aí, já tá saindo. Aí eu: mas será que é isso mesmo? Paula, vamos escrever comigo um livro? Vamos? A Paula: eu não. Em cargo de liderança, e começou a me fazer muito mal. E eu sempre tive essa vontade de empreender. E aí, alguém aqui conhece o professor Hélio Couto? Ó, a galera. Eu comecei a mexer com ele primeiro e eu fiz a ressonância harmônica. Só no segundo mês eu caí dentro de um bueiro, que eu quase morri mesmo, foi uma baita catarse. E aí eu comecei a entender, né, o que eu queria. Na época eu estava com 42 anos, estou com 45, e eu falei: bom, ou eu vou agora, ou eu não vou. E eu pedi coragem para pedir demissão. Porque também não é fácil, né? Você está num lugar confortável, né? E cheio de... Quem falou segurança? Ótimo ponto, porque é uma falsa segurança, né? Eu não tinha nenhum indício de ser mandado embora. Mas quem que está seguro, né? Então, e aí, quando a gente entende o que a gente está fazendo, e eu falei assim: bom, agora é a hora, eu pedi demissão. E por isso hoje eu estou aqui, realizando sonhos meu e de pessoas. Porque quando a gente tem essa coragem, a gente consegue romper umas barreiras e a gente não sabe o que vai acontecer. Isso foi no começo de 2019. Já vai fazer 4 anos, o ano que vem. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Mas eu tinha muita certeza, eu tinha muito conhecimento, que eu tinha certeza, porque quando eu olhava, quando eu estava dentro dessas grandes empresas, eu via pessoas, pequenos negócios, eu falava: meu Deus do céu, essa pessoa tem um potencial, se ela aplicasse um pouquinho de estratégia, ela ia voar. E é por isso que as grandes voam, porque tem muita gente pensando em estratégia e o marketing não é um dos maiores departamentos que tem, porque eles gostam de contratar pessoas. É porque lá está a estratégia. E aí eu juntei toda essa minha expansão da consciência de estudo mesmo. Eu estudo todos os dias. O professor Hélio Couto, às vezes eu falo, eu sou um pouco casada com ele, porque eu compro tudo. O Carlos, mas com ele... Oi? Mas ele sabe, eu falo isso para ele, para o Carlos, né? Que o estudar, o que ele fala, estudar, trabalhar e ajudar, se você não sabe nada sobre
o caminho da iluminação, sobre o que é prosperidade, que está sendo muito falado hoje aqui, que é o tema. Se você trabalhar, estudar e ajudar, pronto, faz isso. Na dúvida, faz isso. Porque dá certo. Porque dá certo. E não significa que a gente não vai ter perrengue. A gente tem vários perrengues. Mas quando a gente entende isso do coração mesmo, a gente tem outro nível de vida. E um outro nível de expansão de cardíaco, de gratidão pela vida. E eu me sinto assim hoje, sabe? Nossa, quando eu olho para trás, não é fácil. E daqui a pouco eu vou olhar para trás, eu hoje, não é fácil, mas é possível. A gente está aqui para se provar o tempo todo. E esse método eu fiz com esse mix. Então, não é só sobre expansão da consciência, não é só sobre marketing, é sobre um mix dos dois. Porque quando a gente entende que para a gente co-criar, a gente tem que sentir para depois racionalizar e fazer, a gente fala, tá, então, por isso que o método é uma forma de cocriação. Então, o próprio logotipo, ele diz, né? Primeiro a gente se conecta com o coração, para depois a gente racionalizar e para depois da boquinha poder falar, para a gente se comunicar. E quando a gente se comunica posicionado, eu sei onde eu estou, eu sei o que papel eu estou fazendo, eu sei o que falar, eu tenho segurança do meu trabalho, eu sei onde está meu diamante. É isso, as grandes empresas não fazem nada sem estratégia. Não tem uma cor, um logo, uma pessoa que é contratada para representar a marca que não tenha um porquê, que não tenha uma pesquisa por trás, que não tenha um propósito. Então, é isso, é a gente saber onde a gente está posicionado para a gente poder prosperar. Porque não existe também, eu vou só meditar e Deus vai me trazer. A gente está na Terra. A gente precisa viver 100% aterrado para ter evolução. Se a gente não está aterrado, não há evolução. Pode ficar o dia inteiro meditando. A segunda-feira chega, terça, a gente tem que acordar, comer, levantar e trabalhar. Essa é a vida real. Essa é a vida que a gente precisa. Então, quando a gente está posicionado, e eu vou fazer um exercício com vocês, pra gente, eu tenho mais uma meia hora, 20 minutos, então eu vou acelerar aqui. Quando a gente está posicionado, é igual, por exemplo, você está num campo e vai jogar futebol. Vou aproveitar o Corinthians aqui. Se você é goleiro, cara, você não pode ser atacante. Se você é atacante, você não pode ser goleiro. Se você é defesa, você tá... Então você tem um papel. O que eu vejo muito as pessoas é navegando sem saber muito o seu papel. E às vezes olha para o lado e quer... Fala assim, eu vou me inspirar naquela pessoa. Tá, se inspirar é uma coisa, copiar é outra. E aí você perde a sua essência. E é isso que eu defendo. Cada um de nós tem a nossa essência, cada um de nós tem um posicionamento que é sucesso, com toda certeza, mas a gente não sabe usar. E a minha proposta dentro de tudo isso que eu falei, de se posicionar, de essência, de se conectar, de verdade, porque para mim verdade é a nossa verdade, a gente colocar isso para jogo e conseguir se expressar da melhor forma, é isso. Então, a minha proposta aqui, eu vou fazer, se puder colocar a frequência do amor já, e eu vou explicando. Eu vou fazer um exercício com vocês, a Paula pediu para todo mundo trazer papel e caneta. É bem simples, mas é profundo, depende de vocês, quanto vocês vão se aprofundar. Eu peço, a condução do domínio de estratégia, eu sempre peço para estar num ambiente calmo, limpo, organizado, para a nossa mente também estar organizada. Vi que passou
cheirinho aí perfeito. E a frequência do amor, ela eleva a nossa energia. E o importante é a gente acessar o nosso subconsciente. Porque quando a gente acessa o nosso subconsciente, a gente consegue tirar respostas mais profundas sobre a gente mesmo. Então, cada um fala um número, mas 15% é o nosso consciente, 85% é o nosso subconsciente. Quem está mandando mais? Questão de números. Quando a gente acessa isso, e a gente acessa isso tanto do lado que não é tão bonitinho, mas o nosso diamante está aí também. Então, essa é a proposta, valorizar o que a gente tem de melhor e ir trabalhando consciente o que a gente quer melhorar. Então, se vocês puderem colocar a frequência do amor aí, que eu mandei, eu vou fazer, são 5 perguntas, que eu vou fazer e vocês anotem. Eu vou dar como vai fazer o exercício. Anotem a primeira coisa que vier na cabeça. Não fica na mental. A gente vai fazer uma preparação para fazer isso. Não vai para o mental. Acho que as pessoas não vão conseguir enxergar para anotar se estiver muito escuro. Tá bom aí, galera? Tá bom? Massa. Então, anota exatamente a primeira coisa que vier para a gente poder acessar. Ninguém vai ver. Depois eu vou querer só trocar uma ideia com quem quiser falar, se quiser falar. Mas vamos preparar aqui. Eu quero que vocês façam de olhos fechados, 3 respirações bem profundas. Vai lá, segunda, respira fundo, puxa fundo. Tranquila sua mente. Anota.